e bondade auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o que creio atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Essa glória deste mundo, essa paz e a esperança, essa luz que não se apaga, esse amor que não se dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhas verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhas verdadeiros do Evangelho Redentor. Muito obrigada, Roberta, de lembrar da gravação. Às vezes Por a nada. gente esquece. Então, nós vamos envolvendo a Silvia em muito amor e carinho, a Rita e a Sara, que farão as leituras e trarão as suas óticas desses assuntos que nós vamos ler hoje. Então, a Rita fará o sinal verde, né? Boa noite a todos, aqueles que entraram depois um pouquinho. Rita, seja muito bem-vinda para ler o sinal verde. É a lição 12, perante os amigos. Olha, para mim aqui está travando às vezes. Eu não sei se eu não conseguir ler, vocês tentam me avisar. Não, pode ler, Rita. A gente está te ouvindo bem. Tá A bom. gente continua a se travar, tá? Tá. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá.
Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Bom, aqui diz assim, que a gente deve ajudar o amigo, mas naquilo que ele quer, não o que a gente pensa que é melhor para eles, é no que eles desejam. Cada um tem um pensamento, né? Nem sempre a gente vai concordar, mas a gente tem que respeitar o que o outro pensa, o que o outro deseja. E a gente tem que lembrar também que todos nós evoluímos a cada dia. Então, hoje a gente pode ter uma atitude incorreta, mas amanhã a gente pode se corrigir, melhorar. E Jesus recomenda a gente amar os inimigos, então os amigos mais ainda, né? É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Podemos, então, ir para o Livro dos Espíritos. A questão é 196, referente à lição que será lida, Religião dos Espíritos, pela Sara. 196. Os espíritos, não podendo melhorar-se, se não suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Então, é através do nosso corpo que nós depuramos as nossas falhas, que nós evoluímos, através de várias encarnações. Acho que está bem claro aqui, né, gente? Claro, está bem claro. Né? Então, vamos envolver a Sara em muito amor e muita luz, para que ela possa fazer a leitura Religião dos Espíritos, Reencarnação e Progresso. Sara? Esqueci de ligar o microfone. Boa noite. Boa noite, Sara. Reencarnação e Progresso. Reunião pública de 18 de 9 de 1959. Questão número 196. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas, em saborosa intimidade. E quando semelhante reunião se delonga em demasia, degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida, em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é, comumente, o refúgio de numerosos tratos de argila, que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam-se
materializam nobres sonhos do olheiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade que se mantinha. Faz com que o espírito, por muito tempo, se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto, permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso que nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a diversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior, em nosso presente estágio de evolução. Será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao amor. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco. O mundo é assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a barca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversário desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Nossa, eu acho assim que eu acho a religião dos espíritos a linguagem um pouco difícil assim, mas essa daqui eu achei que ficou bem clara. Não sei para vocês, né? Muito clara. Né? Como também a do livro dos espíritos que a Silvia leu, né? Que assim, o que eu entendi assim da reencarnação, né, que nós recebemos várias chances, né, de voltarmos, porque se nós ficarmos na inércia, ficarmos como a semente, fala lá, né, no celeiro, nós iremos voltar ao pó e ao pó, né? Mesmo ficando como espíritos depois, assim, nós não iremos evoluir. Então, voltamos para que expiemos, né, os pecados, o que nós temos de errado, né? E tudo mais, foi o que eu entendi. E essas oportunidades nos são dadas para isso, né? Para que voltemos e tentemos melhorar, né? Cada vez mais, né? Tem que seja um degrauzinho por vez, né, Sara? Exatamente. Sim. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, comentar algo? Silvia, a gente lendo, né, essa lição, tira totalmente aquela ilusão
Se você morrer, você vai ficar lá para sempre esperando o dia do juízo final para saber se você sobe ou se você desce. Né? Isso deixa claro para a gente de que não, a gente teve a segunda, terceira, quarta, quinta chance até acertar e fazer direito, né? É o propósito da vida da gente, né? E isso é tão importante para a gente entender tanta coisa, né, Jéssica? Aceitação. Para não desistir, né? Eu tenho pessoas que eu conheço do cotidiano que têm uma religião, uma crença diferente, e quando a gente vai discutir um assunto como esse, às vezes dá essa opinião do que eu tenho aprendido, essas pessoas, elas, por ter uma idade avançada e ter sido criada de forma diferente, não existe isso. Existe que se você não acertar, se você não acertou até determinado tempo da sua vida, então já era. Mais ou menos assim, vai um ditado antigo que eu ouvia: pau que nasce torto não se endireita. Então, aquele ali nasceu torto, vai ficar torto para sempre e não tem jeito. E não é, né? Isso clareia os nossos olhos para que tem jeito sim, vamos tentar de outra forma. Não é também, não consegui nessa vida, eu vou esperar a próxima. Não, mas vamos tentar dar o nosso melhor em meio às dificuldades, né? E Deus é tão misericordioso que o sol nasce para todos, né? Exato. Graças a Deus. Então, mais alguém? Não. Não? Então, vamos envolver a Deise em muita luz, em muita inspiração, que ela possa trazer a lição de hoje para nós, com muito carinho, que eu tenho certeza que ela preparou dessa forma. Seja bem-vinda, Deise. Possa dar continuidade do nosso assunto, que tem tudo a ver com o que vocês leram aí hoje, né? Do nosso progresso individual, do nosso progresso coletivo. Então, nós vamos... Você já me liberou para eu fazer a apresentação de janeiro? Está ali, está liberado. A gente está ouvindo você meio baixinho, não sei se dá para aumentar. Então, vamos ver. Melhorou? Melhorou. 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 Tá bom. Vamos falar mais perto aqui. Bom, hoje a gente tem a continuação do nosso assunto da semana passada, né, que nós começamos a falar da Lei do Progresso, falamos sobre alguns itens da lei, e hoje nós vamos dar fechamento nesse assunto nas questões 794 até 802, e os assuntos dessa aula são o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Então, só para a gente relembrar, que a gente falou um pouquinho na semana passada sobre as leis morais, né? Que a lei natural é a lei de Deus. Por que eu estou retomando esse slide da semana passada? Porque tudo que a gente fala se refere a essa lei, né? A lei natural, a lei de Deus, a lei divina, que é ela que vai reger tudo que a gente vive neste planeta e precisa aprender. E que ela é a única necessária à nossa felicidade, né? Se a gente cumpre, a gente vai rumo à felicidade, ela vai sempre indicar o que a gente deve ou não fazer com clareza, né? E que o homem só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, quando a gente vive coisas não muito agradáveis, é porque a gente está se afastando dessas leis divinas, né, tão necessárias para o nosso aprendizado. E assim, essa informação é muito importante, né, que ela é eterna, ela é imutável e ela é perfeita. Senão ela não seria a lei de Deus, não é verdade? E aí Emmanuel vem com esse pensamento para a gente, que tem tudo a ver com o que vocês leram. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções, que foi o que a Jéssica acabou de comentar com a gente, né? Que quando ela falou da reencarnação, que as pessoas esperam, às vezes a gente fala, deixa para outra vida. Não, não deixa para outra vida, a gente pode
pode ser começado tudo de novo no mesmo momento, né? Se a gente percebe que a gente não fez direito, a gente pode transformar isso e tentar melhorar, né? Por isso que ele fala aqui, a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpre em todas as direções, o tempo inteiro na vida da gente. Então, com esse pensamento de Emmanuel, nós vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje vai falar sobre... Ai, só um minutinho, deixa eu só arrumar a barrinha de vocês aqui. Que eu quero que vocês fiquem aqui. Ai. Ela vai falar sobre o progresso da legislação humana. Então, nós vimos semana passada que lei é tudo que a gente precisa cumprir, né? Que a gente precisa seguir para conduzir a nossa convivência na sociedade. E aí ele vai falar sobre, eu pus aqui, sociedade e leis naturais. O Livro dos Espíritos, na primeira pergunta desse item 5, ele fala para a gente, será que a nossa sociedade, hoje, poderia ser regida, organizada somente pelas leis naturais? Pelas leis divinas? Sendo as leis divinas imutáveis, perfeitas, será que nós teríamos condição de cumprir as leis divinas neste momento que nós estamos no planeta, nesse planeta de provas e expiações? Aí ele diz que, nesse estágio de evolução que nós nos encontramos, não seria possível, né? Pois ainda há muita imperfeição. Quem é que habita esse planeta? Nós todos, né? Pessoas, seres humanos imperfeitos, ainda atravessados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, né? Ainda vivemos uma vida mais levada para a materialidade do que para o mundo espiritual. Então, e com tudo isso, nós convivemos ainda, neste momento, com o mal, né? Ele permeia grande parte ainda da nossa sociedade. Então, e para tentar reprimir todas essas imperfeições que ainda temos, nós precisamos de leis humanas, de leis particulares, como ele chama, né? Porque nós precisamos, por quê? Porque a gente ainda não aprende pelo amor, né? A gente ainda aprende pela dor, a gente aprende ainda pelo sofrimento. Então, as leis divinas, neste momento, para nós, para alguns de nós, não serviria, né? Aí ele fala das leis humanas. Então, como o próprio nome já diz, as leis são feitas pelos seres humanos, ou seja, elas são devidamente imperfeitas também, né? Elas vão acompanhando o nosso estágio evolutivo. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar que elas são sempre instáveis, né? Elas vão sendo criadas à medida da necessidade da sociedade, mas sempre vai ser criada por quem tem o poder, né? E, claramente, cria essas leis a favor próprio, muitas vezes, né? Como a gente tem clareza disso na sociedade que a gente vive hoje, né? A justiça não é para todos da mesma forma, né? A gente tem essa clareza. E a semana passada eu ainda comentei sobre a Constituição do Brasil, né? Que é uma lei maravilhosa no papel, mas que ela não é seguida, né? Ela não consegue ser seguida por conta da imperfeição do ser humano, né? Do egoísmo de muitas coisas em alguns momentos. Então, ao longo das civilizações, como a gente viu lá na outra aula, nós já passamos por diversas etapas do nosso desenvolvimento. Para chegar no que nós temos hoje, nós já passamos por muitas coisas bem cabeludas, né? Bem difíceis.
E assim a gente veio evoluindo com essas leis humanas. Se a gente pensar, muitas das coisas que a gente tem hoje de proteção às crianças, por exemplo, eu vou comentar isso porque hoje aquele menininho que morreu faria aniversário, né? Então, nós vamos pensar nessa legislação. Hoje, nós temos uma legislação específica para criança e adolescente, onde está dito lá, está posto que todo adulto da sociedade, da família, ou da sociedade, ou da escola, é responsável por essas crianças. Então, é uma lei abrangente? É abrangente. Ela é o ideal? Ela é o ideal. Mas ela é cumprida? Não é? Então, essa é a grande questão. Hoje, nós temos essas condições, mas nem sempre a gente consegue assegurar que essas leis humanas, de fato, funcionem adequadamente para uma parcela da população, né? Por isso que nós dizemos que essas leis humanas, elas são produto de um ser ainda imperfeito. Elas já foram muito piores, né? Se a gente pensar nos séculos passados aí, nem leis existiam, né? Algumas pessoas eram simplesmente excluídas da sociedade. Se não tivesse dinheiro, se não tivesse bens materiais, condições, não é verdade? Então, nós viemos evoluindo com isso, claramente evoluindo, mas ainda não é o ideal, porque nós somos os humanos disso. E por conta disso, nós precisamos de uma severidade dessas leis, né? O que vem a ser essa severidade? É tratar a sociedade ainda com leis severas, rigorosas, muitas vezes, né? Então, uma sociedade que ainda é injusta, é imparcial com uma parcela da sociedade, precisa de leis que as regulamente. Mesmo tendo essas leis, muitas vezes essa parcela da sociedade ainda não é contemplada. Então, a gente está aqui numa situação ainda onde os mais frágeis precisam desse amparo, precisam de proteção. E muitas vezes essas leis devem ser rigorosas para punir esse mal, né? E aí o Livro dos Espíritos fala uma coisa que eu tenho quase certeza que é clareza para todos que estão aqui hoje, nesta noite, que a nossa sociedade ainda não entendeu que a gente só vai melhorar quando a gente educar, através da educação, né? Que é quando a gente vai fazer com que as coisas se transformem ao longo do tempo, que nada vai acontecer também de uma hora para outra. Então, essa educação, mas não é a educação do intelecto, né? A educação moral, que a gente chama aqui, é a educação dos sentimentos, né? Da ética, da moralidade. Então, é essa que a gente precisa. E aí, para ilustrar, tem uma citação de Pitágoras. Pitágoras era um filósofo grego que viveu, olha como essa história é antiga, 500 anos antes de Cristo. Então, estava lá Pitágoras, a gente aprende sobre ele, ele é filósofo e ele é matemático, né? Tem uma teoria de Pitágoras, que a gente, um teorema de Pitágoras que a gente aprende na escola, né? E ele já dizia isso: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, essa ideia de que a educação deve permear o mundo para que ele possa melhorar, ela vem de muito tempo, 500 anos antes de Cristo. Nós já estamos a 2021 depois dele, e as coisas ainda vão, em muitos casos, se arrastando, né? Vão sendo colocadas para serem vistas depois. Então, a gente precisa fazer o quê? Aos poucos, fazendo uma reformulação dessas leis, que são absolutamente necessárias, né? Vão acontecendo ao longo do processo evolutivo do planeta, né? Como a gente vê, e do indivíduo, de nós mesmos, né? Como nós somos premiados com muitas encarnações, nós também vamos melhorando.
né? Hoje nós somos, com certeza, seres melhores do que fomos na última encarnação. Né? Hoje a gente se descobre um ser mais bondoso, mais caridoso em algum momento, né? Nós estamos aqui estudando sobre uma doutrina que a gente acha que vai esclarecer, que a gente acha não, eu tenho certeza, que vai esclarecer os nossos sentimentos, as nossas angústias, de entender essas questões da sociedade, né? Que as leis divinas são justas. E do jeito que a gente vive hoje na nossa sociedade, será que existe? A gente podia questionar a justiça de Deus, se não fosse a reencarnação. Porque quanta gente passando dificuldade, tanta gente na opulência, e a gente precisa entender que isso é um reajuste individual, né? Por isso que as diversas existências são tão necessárias e são provadas que existem, porque se eu sou criada no momento da concepção, vou viver essa vida e vou esperar ou no inferno, ou no céu, ou no limbo, que situação é essa? Por que eu passo dificuldade e uma pessoa é tão rica? Por que eu tenho oportunidade de estudar e a outra pessoa não tem acesso à escola? Né? A gente estaria numa injustiça de Deus gigantesca, enorme. E isso não acontece com certeza. Então, o nosso planeta também. Nós passamos lá do planeta de primitivo, passamos para expiação e prova, e neste planeta nós já vivemos muitas situações de progresso, de reformulação dessas leis, né? Que a gente vai ver aí no próximo tópico com mais detalhes. Então, essa reformulação das leis, né, da legislação humana, ela vai acompanhar esse progresso. Porque toda vez que a sociedade se coloca para transformar, muda-se as ideias, cria-se outras situações, as leis também vão sendo amparadas nessas novas ideias. Né? Essa ideia que a gente comentou sobre o ECA é uma delas. Né? A Lei Maria da Penha é um progresso de uma lei, onde a mulher, até os anos 30, não era nem considerada para votar. Né? Era quase uma propriedade do marido. Né? Era vista quando ela se separava do marido, ela era mal vista. Então, olha o progresso. Eu estou falando dessa lei porque ela é mais recente aqui para o nosso conhecimento, né? De 1930 para frente. Mas, se a gente for olhar a situação da mulher anteriormente, era quase um ser nulo, né? E hoje a gente vê que existem leis que amparam, existem projetos que vão sempre acompanhando essa evolução. Por quê? Isso é uma evolução porque se Jesus diz para nós que nós somos todos filhos de Deus, todos, então homens e mulheres são filhos de Deus. Não teria motivo para que a gente tivesse essa desigualdade na questão de gênero, né? Então, essas são só algumas ideias de que a gente tem essa reformulação das leis ao longo do nosso processo social, né? Do desenvolvimento da nossa intelectualidade, do desenvolvimento da lei, de tudo isso vai acontecendo. E quem é que faz esse desenvolvimento? São as individualidades que vivem nessa sociedade, ou seja, cada um de nós. Né? Quando a gente coloca da necessidade quando a gente assina um abaixo-assinado, quando a gente pede para o deputado, vota lá no senador pensando nessas coisas, né? Então, elas vão acontecer porque isso faz parte da lei do progresso, que está dita, que escrita para nós aqui no Livro dos Espíritos. Então, quando isso acontecer, na sua totalidade, os indivíduos vão se apropriar de valores éticos e morais. E aí a gente vai conseguir viver, na sua plenitude, as leis naturais, as leis divinas. Talvez não seja
nessa encarnação que a gente vá ver isso, mas talvez a gente tenha a oportunidade no mundo de regeneração, não é? Que a gente tenha a esperança de participar dele. Todos nós temos. E assim, se a gente for pensar, a gente precisa sempre se apropriar do maior mandamento de Jesus, né? Do maior ensinamento que ele trouxe para nós. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, a frase seguinte é: amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente pensa, puxa vida, eu não gostaria de ser tratada dessa forma, né? Eu estou me colocando no lugar do outro. E quando eu me coloco, eu não vou me maltratar. Eu não vou me autoflagelar. Então, eu não quero isso para o outro, né? Então, é nesse sentido o progresso da legislação humana. Então, a gente precisa ter essa clareza para a gente poder seguir. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Que agora nós vamos para o outro item. Alguém falou alguma coisa? Jéssica, queria perguntar alguma coisa? Não, respondi que sim, tudo certo. Ah, então tá bom. E assim, se vocês precisarem, quiserem falar alguma coisa, pode interromper, viu, gente? Não tem problema, não. Então, daí o outro item dessa aula é a influência do espiritismo no progresso. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque a gente tem... falar um pouquinho sobre o espiritismo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre... vocês já ouviram falar, já tiveram aula, talvez não dessa forma, mas ao longo desse processo da ideia de Deus único, né, que nós saímos lá do paganismo, onde eram cultuados vários deuses, na saída para o culto do Deus único que Moisés trouxe, nós temos nele a primeira revelação, né, que são os 10 mandamentos. A crença num Deus único. Depois nós tivemos uma segunda revelação, que foi a vinda do próprio Jesus, para falar para a gente dos 2 maiores mandamentos, que ele resumiu os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois nós tivemos, Jesus disse que mandaria o Consolador prometido. E para nós, esse Consolador prometido é a doutrina espírita, é o espiritismo, né? Que vem mostrar para a humanidade, que vem nos mostrar a existência do mundo espiritual. E vem mostrar para a gente esse mundo espiritual de uma outra ótica, né? Esse mundo espiritual pode ter relação com o mundo que nós vivemos, com o mundo material, né? E ele é considerado aí, então, o Consolador prometido. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui agora nós vamos falar sobre a influência do espiritismo no progresso. Agora, então, nós trouxemos lá o Moisés com os 10 mandamentos, nós temos todo o contexto de Jesus nos seus evangelhos, né, nos evangelhos escritos pelos apóstolos, e temos os livros da doutrina trazida por Kardec, para a codificação. Então, aí a pergunta 798 fala assim: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? O que vocês acham? Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, dessa pergunta, sem ler aí na resposta do Livro dos Espíritos, tá bom? O espiritismo se tornará uma crença comum? Ou será apenas a de algumas pessoas? Eu acredito que sim. Por quê, Jéssica? Você tem que dar uma explicadinha para a gente? Eu acredito que sim, porque dentro de todas as explicações que nós já tivemos, as que trazem mais confiança e clareza para você entender o que está acontecendo são as respostas que vêm do Espiritismo. Eu falo por mim mesmo, como pessoa,
que tive diversas vezes dificuldades de entender o porquê que eu estava aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, por que eu estou passando por essas situações. E em outras religiões você tem respostas totalmente diferentes disso. E não que eu não aceitasse as respostas, mas eu não entendi o porquê que eu tinha que acreditar naquilo sem questionar nada, sem um entendimento que fosse mais claro. Então, eu acho que vai ser, sim, o entendimento para todos, porque busca estudar, busca entender e explicar para o outro de que maneira que aquilo está sendo desenvolvido. Por que a gente precisa passar por estes processos? Existe explicação, eu acredito que por isso. Mais alguém quer colocar? A pergunta quer dizer se todo mundo vai acreditar no espiritismo, é isso? Se o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Eu acho que é de apenas algumas pessoas. Alguém mais? Eu gostaria de lembrar, com relação a essa situação, a cena no filme de Allan Kardec, no momento que o bispo lá, o Papa, mandou queimar os livros, e o espírito de Allan Kardec foi até o local, e quando se estava pensando que estava tudo perdido, aconteceu exatamente ao contrário. Se espalhou, né, pelo mundo todo. Eu vejo que, não vou falar infelizmente, mas vou me dirigir com essa palavra, nem todos vão chegar a esse conhecimento e entendimento, mas o espiritismo ele está ganhando a cada dia novos adeptos no mundo inteiro. Isso mesmo. Então, até para a gente mesmo, se a gente pensar volta lá, né, um tempo atrás, uns 30 anos atrás, as pessoas que eram espíritas, elas não podiam nem dizer que elas eram, porque elas eram mal vistas, né? Tanto que teve uma época, um censo, que dizia que teve um salto, onde as pessoas colocavam qual é a religião, elas colocaram que elas eram espíritas. Isso nunca tinha acontecido antes, porque isso também vai mostrando para a gente esse progresso. Mais pessoas vão se apossando dessa doutrina e vão se fortalecendo, como a gente faz agora, para bancar, né? Nós somos espíritas, né? E hoje a gente não vive mais aquilo, é macumbeira, não é isso que a gente ouvia? Os nossos antepassados, os nossos parentes mais velhos que seguiam essa doutrina, sofriam esse tipo de preconceito, né? Hoje a gente pode dizer que o espiritismo... E assim, eu não sei vocês, mas toda vez que os amigos têm alguma dificuldade, algum problema, eles falam assim, será que você pode me pôr lá na lista do grupo que você tem lá no seu centro? Mesmo que eles não sejam da doutrina, não sejam da nossa religião, né? Então, as pessoas, quando foram criadas lá, simples e ignorantes, elas vieram com o DNA de Deus. A gente veio com esse germe que existe esse ser maior, né? E que, assim, aos poucos, essa ideia vai ser uma crença comum, né? Por quê? Ela é pautada num tripé muito fortalecedor, né? Que é o da ciência, o da filosofia e o da religiosidade. Então, um funciona sobre a base do outro, né? Tanto que o próprio Kardec falou para a gente que se a ciência achar alguma coisa contrária do que tem no Livro dos Espíritos, fique com a ciência, né? Não tenha dúvida disso, porque é alicerçada numa firmeza de ideias que faz com que a religião se fortaleça o tempo todo, né? Então, ela vai ser, claro que não agora, né? Não agora que eu digo assim, Kardec recebeu essa informação lá em 1857, né?
E ainda nós estamos... eu sempre comento que as pessoas que leram o Livro dos Espíritos na época aí de Kardec, com tanta informação que tem nesse livro, e eles não tinham nem o conhecimento intelectual ainda para entender diversas questões que ele fala aqui, né, no Livro dos Espíritos. E ele ainda fala para a gente em diversas perguntas que ainda a gente não tem condição de aprender, né? Ele fala isso para a gente hoje, que a gente não tem condição de entendimento. Oi. Deise, posso? Você é Silvia. Posso falar uma coisinha para você? Para todos, aliás. Quando a Jéssica disse que hoje ela estudando, ela vê as coisas de uma outra forma, eu não quis prorrogar para não pegar a sua aula, mas agora que você já completou, eu posso falar. Todos, mesmo aquelas pessoas que ficam olhando para ela, do jeito que ela disse, né? Que ela acredita que existe uma outra vida, um progresso e tal, e as pessoas ficam olhando para ela, todos um dia vão chegar lá, né? E não vale a pena essa discussão, não é? É aceitar a opinião das pessoas, porque um dia elas vão chegar lá também. Sim, é por isso que eu falo que eu acredito, sim, que um dia se tornará uma religião de todos. A semana passada, lá, não adianta a discussão. Oi. A Silvia não estava e a Jéssica também não está. E a leitura da religião dos espíritos trouxe uma coisa que a gente deve levar para a vida, que tem a ver com o que vocês falaram aí. É a terapia do exemplo. Né? O nosso exemplo de transformação, de reforma, faz com que as outras pessoas percebam que a doutrina faz bem. A gente não precisa falar, né? Mais do que falar, a gente age, né? A gente tem outras atitudes, claro que isso, paulatinamente, no nosso cotidiano, a gente vai tentando adquirir esse fortalecimento. Mas o nosso exemplo é muito maior do que qualquer palavra que a gente possa dizer para as pessoas. A nossa transformação individual, né? Então, esse é o maior alicerce para que o Espiritismo seja visto por todos como um caminho para ser seguido. Então, voltando, e também ele é pautado, né, nesse tripé da ciência, da religião e da filosofia, e mais do que tudo, quando a gente lê alguma coisa, a gente faz uma reflexão sobre isso. Então, é o que traz para a gente aquela fé raciocinada, né? Diferente do que a Jéssica, eu vou usar o seu exemplo, Jéssica, na outra religião, a gente não aceita, você tem que, porque faz parte acontece na sua vida, você tem que aceitar. Tudo bem, eu tenho que aceitar, a gente também tem que aceitar, mas a gente tem que entender que a gente tem outras existências, né? A gente já teve e a gente está trazendo o que precisamos resgatar, né? Agora, quando você, numa religião, você diz, você nasce, a partir dali a sua vida começa a existir, né? A gente questiona mesmo a justiça e a bondade de Deus. Onde está isso? Né? Então, essa fé raciocinada, ela é muito importante, né? Quando a gente para pensar, e é ela que vai fazendo a transformação das ideias. Por isso que no livro lá ele diz que certamente ela se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque nós vamos progredindo mesmo, né? Essa é a lei. E como tudo que é novo causa um certo repúdio, né? Com a doutrina espírita não seria diferente. Então, a gente tem que enaltecer muito esse homem, né? Que deve ter ouvido barbaridades, deve ter vivido muitas objeções por conta dessas ideias novas que ele trouxe. Mas, assim como ele, outros vieram juntos para fazer esse fortalecimento, né? E a gente vai vendo isso nessa lei do progresso, porque a espiritualidade vai encaminhando as coisas de forma que
um conjunto de pessoas vem juntas para se fortalecerem, né? Para fazer esse progresso acontecer. Porque todo mundo que vem pode usar do seu livre-arbítrio, não pode? Aí eu vim com essa incumbência, não tenho essa clareza, né? A gente tem a benesse do esquecimento, a gente tem lá uma vaga lembrança, e eu posso, com o meu livre-arbítrio, não querer fazer nada disso, me desvirtuar do caminho. E a espiritualidade vai usar de outro ser para fazer o que esse deveria, né? Apesar de que todos que conviveram aí com Kardec, Flammarion, o Leon Denis, eram todos espíritos de outra estirpe, né? Eles já eram preparados para isso tudo. Mas eles vieram juntos, né? E as ideias, como é trazido no Livro dos Espíritos, elas só se vão transformando com o tempo e vão sendo postas em prática de geração a geração. E aí a gente volta lá em Moisés. A sociedade vivia na crença de muitos deuses, né? Moisés recebeu essa tábua dos 10 mandamentos, criou-se a ideia de um Deus único, ele pegou o povo e saiu para o deserto. Não é isso que a gente conhece da história? Ele ficou 40 anos no deserto. Por que ele ficou 40 anos no deserto? Porque ele precisava renovar as gerações. Porque aqueles que foram com eles ainda carregavam as ideias de vários deuses. Tirar isso de uma hora para outra, tirar costumes que eles tinham com falta de higiene, com essas ideias, era muito difícil. Então, ele sai com o povo e fica 40 anos renovando essas gerações. Até que, quando chega na Terra Prometida, chega a geração que já podia fazer diferença. Não é? Então, nós já tínhamos um outro tipo de pessoas ali, com outras ideias. A ideia segura de um Deus único. Né? E aí, o que acontece? Vem Jesus e envolve a todos com aquelas outras ideias. Né? Então, a gente vai vendo a evolução, o progresso de tudo isso. Isso não é por acaso, né? Não se dá por acaso. E a gente precisava disso para poder seguir. Então, de uma forma assim, bem simplificada, a gente sai de um paganismo, né? O paganismo, o cristianismo, quando apareceu, precisou destruir o paganismo, só que o espiritismo se apropriou do cristianismo para seguir em frente, porque as ideias eram as mesmas. Ele só veio trazer mais informações, mais elementos para que a gente conhecesse essa doutrina consoladora, para que a gente pudesse se apropriar dela. Né? E isso é o presente que Jesus deixou para a gente. E essa contribuição do Espiritismo, então, ela vai se dar destruindo o materialismo e trazendo a ideia da vida espiritual, das sucessivas reencarnações, desvelando o mundo espiritual para a consciência do ser. Né? Então, é isso que nós vamos conseguir fazer com essa transformação aí, com a influência do Espiritismo. E o Espiritismo não se dá no tudo, né, ao longo do tempo, porque a humanidade não entenderia. Jesus pôde falar tudo? Ele falou, mas ele falou de que jeito? Por parábolas, para que as pessoas minimamente entendessem aquelas histórias e começassem a refletir sobre elas. Né? E o Espiritismo trouxe a codificação em 1000 perguntas aqui, para a gente tentar entender um pouquinho sobre essas questões. Então, tudo é ao seu tempo, né? Junto com a codificação do Espiritismo, lá na Europa estava acontecendo muitas coisas intelectualmente falando.
né? As ideias, as descobertas, os estudos sobre remédios, tudo isso veio junto, né? O desenvolvimento intelectual, ele era necessário para se entender o Livro dos Espíritos, senão ninguém ia conseguir captar minimamente essas mensagens. Se hoje a gente ainda não consegue entender tudo, com a tecnologia, com os ensinamentos, com todo o estudo que a gente tem sobre vários assuntos, né? Então, isso tudo veio junto. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que, na época de Kardec, a nossa tabela periódica tinha pouquíssimos elementos. E hoje a gente tem uma tabela periódica muito maior. E ainda não temos noção de todos os elementos que compõem este universo. Então, isso tudo mostra para a gente, de uma forma simplificada, né, que a gente precisa, né? O progresso vai acontecer e o Espiritismo vai colaborar muito com isso, porque ele não é só de ideias intelectuais, ele é feito de ideias morais. Então, ele faz a gente refletir sobre isso. Então, nós temos aí muitas das questões, olha, nós estamos com 164 anos do Livro dos Espíritos e muitas das questões a gente não entende ainda, não é? Então, sabemos que a natureza, ela nunca vai dar saltos, ela vai acontecer paulatinamente, né? Mas ela vai acontecer, porque ela não fica parada. Então, o progresso foi se realizando ao longo do tempo, né? E eu gostaria que agora, hoje a gente tem muitos elementos, mas os itens que a gente tem que ler são poucos. Alguém pode ler a última pergunta dessa etapa aqui, que é a pergunta 802? Eu posso? Pode ler. Posso? Pode, sim. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Responda ou não? Espera um pouquinho só, Joana. Antes de ler a resposta, vamos entender a pergunta, né? O Espiritismo deve marcar o progresso da humanidade. Então, se ele deve marcar o progresso da humanidade, por que esse progresso, ele não apressa esse progresso? Né? Ele podia chegar e já contar tudo, né? Mas, e com isso, fazer com que os incrédulos acreditem nessas convicções. Mas a resposta que tem nessa pergunta, para a gente fechar, é muito assim, esclarecedora. Você pode ler para a gente, Joana? Desejareis milagres, mas Deus os semeia, amancheias nos vossos passos, e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Essa pergunta, ela resume toda a lei do progresso, né? Ele vai fazendo um monte de pergunta. Cristo veio e convenceu a todos? Não. Né? Nós sabemos que não. Então, por mais que se tenha provas, por mais que os elementos sejam na cara, muitas pessoas não acreditam. Os judeus não estão esperando ainda a vinda do Messias? Então, olha quanta coisa a gente tem nessa sociedade que a gente vive hoje,
né? Quanta transformação ainda é necessária para que a gente possa seguir. E aqui no finalzinho, quando ele fala, Deus conduzirá os homens, e na sua bondade ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Ou seja, a espiritualidade não quer que a gente aceite as coisas simplesmente porque é assim. Eles querem que a gente pense a respeito. É assim por conta disso, daquilo e daquilo outro, né? Nós temos embasamento para dizer por quê. Por que isso acontece? Então, e aí nós temos essa frase aqui do Leon Denis, que fala assim para a gente. Vocês estão conseguindo ver a cara dele aqui? Sim. O Leon Denis era contemporâneo do Kardec, né? Eles tinham parcerias de estudos, de convivência, então ele também era um estudioso. Então, o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. Então, quando a gente quer progredir em alguma coisa, a gente está aspirando a algo melhor, né? Às vezes, as pessoas equivocadas pensam que não é só para o melhor no material, né? Mas a gente tem que pensar que esse progresso é pelo bem também, né? De todos. É a prova da existência em nós de um princípio superior. E aí a gente volta a falar lá da luzinha, né? Do DNA de Deus que nós temos no nosso espírito, esse germe, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, ou seja, nós vamos sempre buscar a elevação. E tudo isso aqui ele falou sobre o sentido da moralidade da vida espiritual, né? Que nos lança sempre para frente. Nós sabemos que nós nunca vamos andar para trás. Ou a gente fica parado ou a gente segue, né? Às vezes vem um empurrão, às vezes vem uma água e a gente caminha, mesmo que muitas vezes sem ter vontade, né? Nos domínios do pensamento e da consciência. Então, quando a gente começar a ter essa clareza, né, como nós passamos a despertar em nós, já eu acredito nisso, nessa ideia do bem, do melhor para todos, a gente consegue entender que esse progresso é necessário e ele se faz presente o tempo inteiro na nossa existência e na existência deste planeta, né? E essa frase está nesse livro aqui, O Progresso, do Leon Denis. Então, essa é o nosso quadrinho aqui da nossa evolução. Eu só fiz aqui porque a gente sai aqui da animalidade para chegar na angelitude, né? E aqui isso só se dá de que jeito, assim, essa evolução? Nas sucessivas encarnações. Ela é uma progressão infinita e que nunca retroage, né? E aí ele colocou aqui que essa parte meio bege, meio laranja aqui, é a materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a nossa ignorância, a nossa irresponsabilidade, o nosso empirismo, o nosso instinto. Quando a gente passa a entender a espiritualidade, a influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria e da razão, a gente vai seguindo e elas se completam aí, né? Eu achei legal isso porque elas vão permeando, elas permeiam todos os graus, de 0 a 10, as duas permeiam. Então, de quem depende essa vontade do progresso? De cada um de nós. Nós é que temos que andar com as nossas diversas encarnações e ir seguindo em frente. Bom, perguntinhas, porque as duas etapas aqui do livro foram vencidas, né? A lei do progresso existe, como eu digo sempre, e a Djanira gosta, ela é inexorável, ela vai acontecer de qualquer jeito, né? A gente querendo ou não, né? Ela vai levando a sociedade, vai nos levando para seguir adiante, como diz aí na frase do Leon Denis,
mas não temos a volta. Temos a vida estacionária, né? Mas nós precisamos despertar o nosso pensamento e a nossa consciência, como diz aí na frase, para seguir, para o bem e para o desenvolvimento. Então, é isso. Djanira, você quer colocar alguma coisa nessa parte da aula? Perguntas? Dúvidas? Se alguém tiver alguma pergunta, queridos, façam, porque é tão importante a gente tirar as dúvidas. Uma informação que acho que vale a pena a gente colocar é como é o processo do nosso aprendizado, né? O progresso em todos os sentidos. Quando Francisco de Assis foi reencarnar para auxiliar que a Igreja Católica retomasse o cristianismo puro, como Jesus pediu para ele fazer, ele teve um grupo de espíritos que reencarnou junto de 200 espíritos. Então, ele não ia fazer um trabalho sozinho, ele teve companhia e auxílio de 200 outros companheiros para fazer o trabalho que ele tinha que desenvolver, a missão que ele tinha se responsabilizado junto a Jesus. Os amigos espirituais têm dito que no ano de 2025, olha, agora, Dr. Bezerra de Menezes, agora, olha quanto tempo já passou. Dr. Bezerra de Menezes virá com 10.000 espíritos encarnando para dar uma alavancada no nosso caminhar, no nosso processo de evolução, para que nós sejamos aqueles espíritos que fiquemos na terra de regeneração. Olha só o processo do progresso e a amorosidade de Deus para com todos. Ninguém fica sem amparo e todos seremos estimulados a caminhar. Eu fico encantada com essas informações, porque é a prova viva, né? Ali, concreta, do processo evolutivo que nós estamos caminhando. Às vezes a gente não se apercebe porque parece que é lento, mas ela está acontecendo. Quando a gente pega um dado lá de Francisco de Assis, de 1.000 e pouquinho, 1.200, e agora 2025, olha só. E virão outros espíritos de Alcione, que também num número grandioso, o Divaldo que fala, eu não sei exatamente se 3.000, se 5.000, quantos, mas ele diz que virão muitos espíritos de um outro planeta que está já num outro estágio de evolução para nos estimular a sermos melhores a cada dia. Trabalharmos no bem de todos, né? Não no bem só para mim, no bem para pessoal. Todos. Isso. Então, isso é uma informação maravilhosa, não é? Isso não dá um alento na gente? Quando a gente pensa, puxa vida, e aí a gente se imbui de ser melhor também para que a gente possa participar numa outra encarnação desse planeta regenerado, né? Que nós estamos vivendo essa transformação já. Né? Apesar do mal ainda se sobressair, nós temos muitas pessoas, muitas coisas acontecendo no bem. Né? É que ainda somos levados a ver só essa etapa. Mas, se a gente pensar, 2025 está aí. Né? Essas pessoas estarão no planeta. Nós seremos, assim, eu, né, vou falar por mim, eu serei uma velhinha, mas eu vou chegar a ver essas pessoas, né? Então, a gente tem esse alento, essa ideia, porque não estamos à deriva, né? Às vezes a gente pensa isso quando a gente, principalmente, passa agora por essa pandemia, parece que a gente está sem rumo, né? Mas não, está tudo dentro das conformidades da lei. Ela foi necessária, né, como a gente disse na outra aula, quando o planeta precisa de uma renovação,
vem um tsunami, vem um maremoto, vem um terremoto, vem uma catástrofe natural, e essa veio em forma de doença, né? Para que a gente pudesse despertar para outros sentidos da situação da nossa sociedade. Então, é um despertamento para todos. Alguns vão despertar? Não vão, né? Outros vão despertar, vão fazer ação humanitárias, vão ter ações solidárias, outros vão fazer festinha clandestina. Temos toda essa variedade de pessoas aqui na sociedade, mas cada um vai responder pelo que fez. Então, que a gente tenha essa clareza, né? Porque a lei de ação e reação também, ela é implacável, né? Você faz e você colhe o que você planta, tá certo? Tudo bem? Podemos seguir, então, para a parte do Evangelho? Podemos? Sim. A parte do Evangelho, ela vai falar sobre dai a César o que é de César. Ela está lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente já falou bastante dessa lei de Jesus hoje, e ela é bem clara. E aí nós vamos ter uma situação. Alguém quer ler o item 5? Alguém tem o Evangelho aí, segundo o Espiritismo? Pode ler o item 5 para a gente, do capítulo 11? Eu vou dar uma saidinha para pegar, tá bom? Eu vou pegar o Evangelho. E assim não fica muito chato só eu falando. Alguém fala também, vocês ouvem outra voz, né? Então, esse está no amar ao próximo como a si mesmo, e a gente, nessa aula, vai falar sobre o item 5, 6 e 7, tá bom? Dai a César o que é de César. A Joana já voltou? Ainda não. Já voltei. Minha casa é comprida. É o capítulo 11, item 5. Tá, dai a César o que é de César. É para ler? Leia o item 5 para a gente, por favor. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-se, retiraram. Está em Mateus e em Marcos, não. Obrigada, Joana. Bom, então nós vamos voltar lá onde estava Jesus, né? E só lembrando quem eram os fariseus, né? Os fariseus eram os representantes da teologia judaica. Eles eram observadores servis das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias. Eram orgulhosos e tinham o desejo da dominação. Então, essas características dos fariseus está lá na introdução do Evangelho, onde ele coloca todos os nomes que aparecem, né? Se alguém tiver curiosidade, chama Notícias Históricas, né?
na introdução. Então, a gente vai imaginar esse grupo de pessoas, né? Eram estudiosos da teologia e queriam e perseguiam Jesus. E aí a gente vai pensar, por que perseguiam Jesus se eles tinham tudo organizado, eles tinham essas práticas religiosas? Por que eles se preocupavam com Jesus, né? Porque Jesus exercia com o seu magnetismo, com o seu amor, grande influência sobre o povo. Onde ele passava, arrebatava multidões, né? As pessoas seguiam com Jesus, se deixando envolver por todo o espírito puro que Jesus exalava, né? Então, esse magnetismo Jesus tinha. E aí Jesus, nessa situação, os fariseus colocam lá um conluio, né, na verdade, fazendo perguntas capciosas para Jesus, né? Perguntando, porque, na verdade, essa situação também se dá nesse momento porque os judeus não gostavam de pagar impostos para os romanos, né? Os impostos eram altíssimos e o povo judeu não gostava de pagar. Então, eles criaram toda essa celeuma, toda essa situação por conta disso. Nós vamos perguntar, porque os judeus não gostam de pagar impostos para os romanos, mas Jesus vai se deixar envolver por essa situação, né? Hoje nós temos clareza, né, que eles não tinham, que Jesus é o espírito mais evoluído que pisou aqui neste planeta, não é verdade? Então, ele jamais se deixaria envolver por uma situação dessa. Ele já pensava antes das pessoas, ele sabia o que as pessoas pensavam, né? Então, a questão proposta essa inquietação dos fariseus com a chegada de Jesus, porque ele sabia da influência sobre o povo. E aí Jesus fala, né? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me tentais, seus hipócritas? Né? Seus fingidos. Vocês falam uma coisa, criam, né? São representantes da teologia judaica, me faz uma pergunta dessa, né? Então, a ideia era mesmo criar uma cilada, como ele diz aqui, porque junto com esses fariseus existiam soldados romanos, né? Pessoas romanas. E qualquer palavra de Jesus ali faria com que ele fosse condenado, né? Se ele dissesse qualquer coisa contra o Império Romano. Por isso que Jesus vira para ele e diz assim: despenquei. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Continuamos ouvindo. Estamos sim. Não sei o que aconteceu aqui, apagou tudo para mim. Gente, que medo! No meio da aula não pode. Então, o que ele colocou lá para a situação? Jesus coloca uma lição de justiça, né, para a gente, que a cada um fosse dado o que era seu, o que lhe era devido. Por isso a resposta: dai a César o que é de César, né, na moedinha, e de a Deus o que ele está fazendo nesse momento, quando ele diz isso. Dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Ele está claramente separando para a gente o que é da vida material e o que é da vida espiritual, né? E que as coisas, para ele, não se misturavam. Que a vida em sociedade ela tinha o seu processo e deveria ser respeitado, mas que ele estava trazendo coisas da vida espiritual. Porque Jesus, ele mesmo disse, ele não veio para destruir as leis, né? Ele apenas coloca nas suas falas, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, a necessidade do nosso progresso moral, de sermos pessoas melhores, né?
de amar ao próximo como a si mesmo, quando diz aí no próprio capítulo do Evangelho. Então, o que ele queria? Ele queria obediência às leis de Deus. Era o que ele trazia. E também, quando ele diz essa frase, ele carrega a obediência às leis dos homens. Elas existem e devem ser respeitadas. Por isso que eles falam, e quando ouviram isso, admiraram-se e deixando se retiraram, né? Porque caíram em si, né? Ele não se atropelou com as ideias, ele foi claro no que ele disse e as pessoas não tinham mais o que questionar. Então, ele deixou isso nessa clareza. Então, ali na colocação dele, Deus representa as coisas espirituais, né? O valor do aprimoramento do espírito que ele estava trazendo ali com aquelas lições. E as moedinhas lá de César, representa as coisas do mundo, né? Respeito às leis sociais, as obrigações que as pessoas têm nos seus lares, no seu trabalho, que é o que a gente acabou de ver aqui, né? Na nossa aula de hoje, da sociedade em que nós vivemos. Nós temos que fazer, não é porque a gente aceita a lei de Deus, a gente concorda com tudo que ele fala, que a gente não vai seguir a lei dos homens. Se a gente não concorda, a gente batalha para mudar, para que ela se torne uma lei natural, uma lei divina, não é? E todas essas leis, quando elas acontecem, elas garantem a paz no mundo, não é? E esse ensinamento de Jesus ensina o desenvolvimento do ser humano em dois sentidos, no material, com o conhecimento, e no espiritual, com a moralidade. Então, a gente precisa dessas duas asas, como diz Emmanuel, né? Para a gente fazer o equilíbrio do planeta. A evolução do planeta depende dessa nossa equalização aí desse conhecimento com a nossa moralidade, né? A intelectualidade com a nossa melhora moral. Então, é isso que quando damos a Deus o que é de Deus, quando Jesus fala, nós cumprimos com o nosso dever, né? Com o outro deve existir o amor, o respeito e a caridade, que é isso que ele trouxe para a gente, que dá sentido real à nossa vida, né? Quando a gente tiver essa clareza, desculpa, a gente vai ter o real sentido da vida, né? Que é o que ele trouxe para a gente. Então, respeitar as leis humanas, né? Quando ele fala aí dai a César, é para o homem um dever, uma provação. Então, e nós vimos que tudo isso, olha, Jesus falando isso há 2021 anos, né? Então, aí ele coloca que suavizar essas leis depende da gente, de como a gente encara a vida e o nosso comportamento moral. Se eu sei que eu tenho que cuidar do próximo, as leis podem ser mais brandas? Não é? A gente vai não crescendo com isso. E não é nem precisa de lei, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Isso está dentro de mim. Então, ninguém precisa me cobrar. Essa é a questão da lei natural, né? A lei divina. Ela vai sendo colocada para a gente, à medida que a gente vai se apropriando dela, a gente não precisa de ninguém cobrando. Nós sabemos o que é necessário fazer. Não acontece isso na nossa casa? E se a gente reduta em cumprir certas missões, que a gente sabe que aquilo é para a gente, e a gente não quer, aí vem em forma de sofrimento. Até a gente aceitar. Quando a gente aceita, aquilo abranda, que é uma coisa assim, que nem tem explicação. Tem, né? Tem explicação, né? Porque a gente apropriou daquilo, não é? É que nem um conhecimento na escola, não é? A gente aprende, sei lá, fazer multiplicação. No começo, a gente se transtorna com a tabuada, a gente não sabe o que faz, o que pensa. Aquilo, depois que a gente se apropria, a gente faz conta toda hora. A gente nem pensa mais para fazer, né? É um exemplo besta. Desculpa, com besta. É um exemplo bobo, mas
é isso, né? Quando a gente se apropriar dessas leis de Deus, a gente vai ter tudo mais claro para a gente. As reformas sociais, o nosso posicionamento nas instituições, a gente sempre vai ter essas colocações. Por isso que eu disse, eu gostei da questão lá da terapia do exemplo, porque é isso, né? A gente vai se apropriando, aquilo vai fazendo parte da nossa existência e fica tão comum que as pessoas conseguem enxergar isso, né? A nossa mudança, a nossa transformação. E é isso que vai fazendo com que o progresso aconteça, né? E foi assim, e vai ser assim, sempre na nossa sociedade, né? Essas coisas são encadeadas umas nas outras e elas vão dando start para as coisas acontecerem. Então, a lei do progresso é isso, é a nossa transformação, é a nossa melhora, é a nossa condição de objetivando o respeito que nós devemos ter uns pelos outros, né? Que é o que Jesus coloca aqui para a gente, quando ele fala do que deve ser feito, né? E na lei do progresso, para a gente encerrar, tudo que agradecemos ou que damos é moeda transformada em nosso próprio benefício. Isso também é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Porque quando a gente faz qualquer coisa, que a gente melhora de qualquer situação, os primeiros beneficiados somos nós mesmos. E como? A gente não precisa esperar nada de ninguém. A gente faz e a gente se beneficia daquilo. Como disse a Joana, tudo fica mais fácil, né? A gente vai transformando e aquilo vai sendo tão natural no nosso caminhar que tudo fica gostoso, né? A gente não se transtorna para fazer nada, para tomar aquelas atitudes. Então, a gente tem sempre que lembrar que nós somos espíritos eternos, né? Então, a gente não pode viver só o momento, a gente precisa realizar boas obras para que a gente pense no amanhã, né? E esse amanhã são as coisas celestiais, né? São o destino de chegarmos à perfeição, como nós falamos na outra aula. Nascemos lá simples e ignorantes e a perfeição nos espera, né? Como diz lá no gráfico, a angelitude nos espera. Então, as lições do Evangelho de Jesus, elas são todas nesse sentido da caridade e do amor, né? E aqui também ele faz a gente refletir, né? A gente raciocinar sobre a situação, quando ele coloca que as coisas do mundo são necessárias. Elas são, mas a gente não pode ficar apegadas a ela, né? Essa é a grande questão. Elas são necessárias, elas são úteis para a gente poder seguir com a nossa vida, mas a gente não deve estar atreladas única e exclusivamente a elas, né? As coisas materiais. Então, para cada um, o que é de direito. Tá certo, gente? Então, esse era o nosso recadinho de hoje. Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Djanira, Silvia? Ninguém? Tá perfeito. Não, Perfeito, perfeito não tá, mas deu para entender alguma coisinha. Tá muito bom. E assim, eu gosto sempre de dizer que é uma alegria participar dessas aulas, porque a gente também estuda de novo, né? É verdade. E esses assuntos, quando a gente vê pela primeira vez, que nem vocês estão vendo no curso, essas ideias vão se transformando na sua cabeça ao longo do tempo, né? Faz um tempinho que eu frequento a doutrina, assim como a Djanira, então a gente vai se apropriando de outros conceitos, de outros conhecimentos, e isso tudo vai se ampliando. E quando a gente dá aula, a gente tenta ser o mais claro possível, né? Nem sempre a gente consegue, mas a ideia é de que os conceitos básicos do assunto fiquem claros, porque assim vocês se apropriam deles e conseguem entender outros textos, outras questões.
né? E eu gosto sempre de lembrar que toda vez que a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente deve se apropriar dos livros da codificação, né? Eles são esclarecedores e, assim, a pureza da doutrina. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, principalmente, não desmerecendo os outros livros, mas eles são as bases do que a gente deve procurar quando a gente tem alguma dúvida. Tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê por aí. A gente vai se ver lá no céu em breve. Deise, e o bom Obrigada, dessas Dei. aulas, e o bom dessas aulas é que os palestrantes, vocês que nos dão aula, vocês trazem para nós o evangelho, mas dentro do nosso dia a dia. E isso é muito bom. Vocês trazem para a vida da gente, é o que a gente passa, com os exemplos que vocês dão. Não é só a evangelização, mas é o dia a dia que a gente passa, as nossas dificuldades, as nossas aflições. E vocês conseguem trazer isso para nós. Eu sinto assim. Não sei se os alunos Essa, sentem. né? Eu costumo sempre falar isso, que é uma das aulas. Eu gosto bastante, né? O pessoal que já estava comigo desde o primeiro ano, a Rita, o Zé, a Joana, já me ouviram falar isso algumas vezes em outras aulas. Que eu costumo hoje falar que eu tenho orgulho de mim, das coisas que eu melhorei. Eu achava que eu era um ser Tão bom, humano né, ruim, Jéssica? egoísta. Eu não via benevolência em mim, eu achava que eu não ia mudar mesmo. E eu não entendi o porquê que eu era ruim daquele jeito. Por que que eu não conseguia ser legal com as pessoas? Por que que eu tinha sempre que ser grossa? Minha cara tinha sempre que estar fechada. Eu não conseguia ser boa. E eu não sabia o porquê. E eu queria, e eu levava a minha vida daquele jeito, porque eu achava que era mais fácil também. Era melhor que as pessoas tivessem medo de mim. E depois que eu comecei lá no centro, eu fui melhorando, eu aprendi a chorar, eu aprendi a rir de mim mesma, saber que eu posso errar, que tá tudo bem, né? Eu não permitia erros, eu achava que errar era errado, então você não tem que errar. E eu olho hoje para trás e eu falo, caramba, eu progredi, eu melhorei. E a intenção é melhorar mais, né? Antigamente, quando eu caía, eu não tinha forças para levantar, porque eu achava que eu errei e acabou. Para mim, eu perdi a minha chance. Hoje não, hoje eu sei pedir desculpas. Hoje eu sei falar, tá bom, vai, eu errei, me desculpa, eu vou melhorar, eu vou tentar não fazer novamente. Hoje a gente tem um negócio na cabeça que fala, eita, não era para fazer, mas eu já fiz, tá bom, vai, não vou fazer de novo. Então é muito gostoso, assim, são aulas maravilhosas. Eu fiquei super triste de não ter conseguido chegar a tempo na aula passada, mas é gostoso ver que deu para recapitular um pouco. A gente sente quando perde, né, Jéssica? Seguir, mesmo Nossa, que milimetricamente, né, Jéssica? Isso me De deixa seguir. feliz, porque hoje eu entendo, né? Eu falo, eu não sei o porquê que eu era ruim daquele jeito, ou porquê que eu era brava e eu era assim, mas existe um motivo. E o que eu preciso fazer? Mudar esse meu jeito de ser. Aprender com os meus erros, é isso que eu tenho que fazer. Então, hoje, é por isso que eu falo que eu acredito nisso, que realmente o espiritismo vai transformar as pessoas. Eu sei que não vai ser hoje, não vai ser agora, né? Mas eu tenho muita crença em cima disso, porque na minha vida é muito bom, melhorou muitas coisas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, dentro da minha casa, e tem melhorado. Nossa reforminha, né? A reforma íntima que a gente fala tanto. É isso aí. Mais alguém, queridos, para colocar, porque a gente aprende com os exemplos uns dos outros. Que bom que a gente pode fazer essa troca, não é? Acho que está todo mundo já enganjado no progresso. É verdade. Menos tentando. É isso. Nós estamos fazendo esse esforço, porque a Deise trouxe uma fala do Leon Denis, ele disse que a nossa vontade é o motor que faz com que tudo se transforme. Olha só como é forte isso. A nossa vontade é o motor que faz com que tudo se transforme. Lógico, nós ainda vamos caminhar
às vezes, capengando em algumas situações mais difíceis, todos nós que estamos, a gente estava conversando isso antes de todos entrarem, todos nós que estamos nesse estágio do ciclo do planeta Terra de expiação e provas, estamos ou em expiação, ou em provas, ou em ambos as situações, né? Em ambas as situações. Então, não é uma coisa simples, mas nós todos estamos já tirando os véus da nossa visão para enxergar mais amplo, ter uma visão um pouco mais dilatada. Porque se Deus é um Pai infinitamente bom e justo, para mim é um Pai infinitamente bom e justo para o outro. Seja o outro quem for o outro, qualquer que seja o outro, né? Se ele é bom para comigo, é bom para com o outro, né? Então, a misericórdia que eu quero dele para mim, eu gostaria e quero ter certeza disso, Deus é misericordioso com o outro também, porque ele não tem filho preferido. Todos os filhos são muito amados. Por isso que o progresso para a angelitude vai ser para todos nós. Demore o tempo que demorar. Cada um caminha no seu passo, mas chegaremos todos. Chegaremos. Seremos angélicos, né? Seremos anjos amanhã. Olha só que maravilha. É isso. Muito obrigada, Deise, que Jesus te abençoe, para você sempre estar com essa boa vontade de estudar e trazer para nós, compartilhando seus conhecimentos aí. Vamos envolver a Silvia em muito amor e carinho para que ela faça para nós também o encerramento da aula. Então, vamos caminhando. A semana que vem, o sinal verde e a religião dos espíritos será o acaso. A Edna poderia fazer para nós o sinal verde, Edna? Você escolhe uma lição e aí você coloca no grupo para todos, até uma quarta ou quinta-feira que dê tempo para as pessoas estudarem, pode ser? Pode, eu já ponho hoje já. Tá bom, Edna, obrigada. Obrigada. E a religião dos espíritos, Ana Cláudia gostaria de fazer? Faço. Pode ser, Ana Cláudia? Pode sim. E aí o mesmo esquema da Edna, tá? Uhum, aí você coloca no grupo direitinho. E a vibração? Quem não fez semana passada e prece final? Quem seriam os voluntários? Não estava na semana passada, posso fazer qualquer um Pode. dos dois. Pode ser vibração, Jéssica? Pode. Pode sim. Então tá ótimo, obrigada. E prece final? Eu posso fazer. Obrigada, Roberta. Então, está pronto para a semana que vem. Então, vamos assim, agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos juntos nessa noite, por todos os ensinamentos passados. Que Jesus possa abençoar sempre os nossos estudos, e nesse amor vamos envolvendo a Roberta, que fará as vibrações por nós, e após as vibrações, a Joana, que fará a prece final. Vibremos paz, harmonia e luz pelo nosso planeta. Luz pelo Brasil, imaginando seu contorno geográfico. Pela união e entendimento entre os povos, amparo, resignação e proteção para os velhinhos e crianças abandonadas. Amparo, saúde e luz pelos jovens que se encontram perdidos nas drogas. Pelo nosso lar, imaginando Jesus entrando em nossa casa e derramando muita paz e muita luz sobre nós e nossos familiares.
saúde, amor e união pelos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e inimigos se os tivermos. Gratidão, luz, amor e união pela nossa casa de oração. Perseverança, saúde, paz e equilíbrio a todos os companheiros de trabalho, para podermos continuar exercitando a caridade na seara do Mestre Jesus. Pela implantação do Evangelho de Jesus em todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecidos por tudo que tivemos na noite de hoje, pelo amparo que teremos durante todo o decorrer da nossa semana, nós vamos agradecendo e encerrando o Evangelho da noite de hoje, a aula da noite de hoje, e agradecidos que estamos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que possamos, na próxima aula, estarmos todos juntos. E que Jesus abençoe a todos nós e aquele companheiro ou aquela companheira que não pôde estar conosco na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Não vamos esquecer, então, a semana que vem, nós vamos fazer um resuminho, se quisermos, da introdução do livro Os Mensageiros, que é o nosso livro de férias, para que a gente tenha condição de tirar as dúvidas, de conversar a respeito daqueles conceitos que o Emmanuel coloca ali. Tudo bem? Tudo bem. Sim, senhora. Muito bom. Djanira, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou com doações para casa, continuo guardando ou alguém pode a gente marcar para entregar? Então, você pode entregar lá na Casa André Luiz. No domingo de manhã, todos os domingos de manhã, tem gente lá, porque eles estão fazendo lanche para as pessoas de rua. Tá. Então, todo domingo de manhã, por volta de 9 horas, já tem gente lá. Então, qualquer doação você pode deixar na Casa André Luiz. Tá bom. Porque eu desfiz de muita coisa e tem muita coisa boa da minha irmã. Então, eles estão fazendo bazar, porque até as Casas André Luiz estavam pedindo mesmo, né? Coisas nossas, porque a gente faz, volta e meia faz uma limpeza, coisas que a gente não usa mais em bom estado, né? E eles estão recebendo para poder, porque as famílias continuam recebendo a cesta básica no terceiro sábado de cada mês, e eles também utilizam o bazar para aquelas famílias que querem ir lá comprar as coisas com valores bem pequenos, tá bem? Sim. Pode deixar lá. Domingo de manhã, todos os domingos de manhã, 9 horas, tem gente lá, porque eles fazem os lanches para os nossos irmãos de rua. Tá bom? Tá bom. É isso. Queridos, muito obrigada da companhia. Que Jesus abençoe a todos e que a gente possa estar na segunda-feira, nesse mesmo horário, juntos, com o mesmo propósito. Estudarmos juntos, nos mantermos com esse pensamento positivo, e a gente precisa continuar se cuidando, mantendo o distanciamento necessário, usando máscara, higienizando as mãos, tomando cuidado, porque nós precisamos nos manter bem para fazermos parte aí desse processo todo maravilhoso que está vindo para todos nós. Cuidarmos de nós e cuidarmos do outro.
Tá certo? Que Jesus abençoe a certo. todos. Muito obrigada da companhia. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa semana para Boa vocês. Amém. Boa Fiquem com Deus. Boa noite e uma linda semana para todos. Amém. Obrigada, Boa Zé noite. Carlos, para todos nós. Tchau, Amém. tchau. Tchau. Tudo bem, dona